Ótimas considerações. Chamo agora a professora Doris Gellar. Professora Doris, informal, sim, todos cumprimentados e 10 minutos para ver se a gente consegue ouvir todo mundo hoje. Boa tarde a todos e todas. Então, estendendo o cumprimento aqui, pelo menos ao ministro Marco Aurélio Belize, estendo também rapidamente ao relator, professor Flávio Tartucci, gostaria também de deixar registrado aqui o professor Rolf Madaleno e o professor Simão. Vou direto ao ponto, então, não pretendo usar os 10 minutos, até para ser mais breve, até porque o livro de Direito das Obrigações ele é um livro bastante estático, talvez o mais estático do direito civil, mas, ainda assim, ele trata sobre temas espinhosos, né? E acompanhando um pouco o trabalho da comissão, percebemos que a própria comissão já está trabalhando aí com bastante afinco todas essas questões, como, por exemplo, a questão dos juros, né? Que é uma questão que não se trata apenas de chegar aqui e trazer simples sugestões de redação, porque o tema realmente é espinhoso, mas para trazer questões bem simples. Do artigo 406 já começa a discussão sobre a taxa aplicável aos juros moratórios. Traria aqui como sugestão a questão dos juros moratórios convencionais, professor, que acredito que já esteja sendo pensado. Até hoje temos a discussão sobre se aplica ou não a lei de usura, né? Trazendo o dobro aí da taxa legal. Teríamos a questão da cláusula penal também, que é um dos temas que estão sendo bastante debatidos. Não temos previsão da cláusula penal moratória no Código Civil, tal qual faz o CDC, que traz uma taxa de 2%. Também a questão da taxa penal compensatória, o artigo 416, ele limita a taxa do contrato, dizendo que se houver prejuízo excedente, não pode ser cobrado, a não ser que tenha previsão no contrato. Eu faria sugestão também de alteração dessa redação. Outro tema espinhoso é o 317 e o 478, que é a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, que também são temas que estão sendo debatidos. Eu gostaria de cumprimentar a comissão por estar abrindo espaço de debates específicos para essas duas temáticas. Conversava com o professor Pianovski também há pouco sobre essa questão. Então, são temas que realmente demandam aí um debate maior. Eu trouxe um outro grupo de artigos bem simples, mas que, com um pequeno ajuste, eles já trazem uma aplicação prática mais interessante, como é o caso do artigo 391, que, pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor, quando nós sabemos que a Lei 8.009 de 90 traz aí algumas restrições. Então, também sugiro essa adaptação que o CPC já faz, então seria o caso só de replicar o artigo do CPC. O artigo 405, que fala dos juros de mora, que são contados juros de mora desde a citação, que também é um artigo que é uma exceção. Então, também temos, se eu não me engano, 2, né, professor, enunciados das jornadas de direito civil já debatendo essa questão também. Temos o grupo de artigos que eu diria que tem interpretação divergente, caso do 263, parágrafo 2º, que trabalha com o inadimplemento da obrigação indivisível, né, que, então, não trabalha a questão só das perdas, trabalha a questão das perdas e danos, mas não a questão do equivalente. Eu destacaria ainda que, já indo para o final, eu tenho outras coisas, mas eu vou deixar depois o relatório escrito com as sugestões. Então, o artigo 300, que trata sobre a assunção de dívida, que fala a terminologia equivocada, as garantias especiais, quando deixa dúvidas. Então, uma vez que, na assunção de dívidas, nós sabemos que, como regra, as garantias dadas, seja pelos terceiros ou pelo próprio devedor, se extinguem. E o artigo 303, que também fala sobre a assunção de dívida do adquirente de imóvel hipotecado e que não exige a motivação no caso de recusa. Então, são essas as sugestões que eu destaquei para trazer aqui nessa tarde. Agradeço pelo convite e, como eu disse, não vou usar todo o tempo e entregarei o relatório mais detalhado por escrito. Muito obrigada.
Bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Muito obrigado, ministro Belize, vice-presidente, pela oportunidade de falar pela subcomissão da Teoria Geral das Obrigações. Professor Tartucci, professora Rosa, também muito obrigado. Eu queria dizer, professor Fabiano Menck, que a subcomissão da Teoria Geral das Obrigações faz exatamente o que sugere Vossa Excelência, manter operabilidade, socialidade e eticidade, os 3 pilares do professor Reale, acompanhados de mudanças que são pequenas e que, portanto, não afetam nem estrutura e nem contrariam o que o próprio professor Moreira Alves disse quando revogou o 81 do Código Civil, com aquela definição de ato jurídico, depois lida pela doutrina como negócio jurídico, que não é função de um código definir institutos. Então, para ir ao encontro do que disse Vossa Excelência, a Teoria das Obrigações está sendo mantida na íntegra. Por exemplo, não passa pela cabeça da subcomissão minha, do professor Edivaldo, dar uma noção de nexo causal, por exemplo, no 403. E se o problema do dano direto imediato é histórico, é desde do cavalo do cônego, do Potier, ou desde da vaca pestilenta, não somos nós que vamos resolver isso no 403. Então, eu digo, professor Fabiano, só indo ao encontro de Vossa Excelência, professor da URGS, aqui, tão representada pela nossa diretora, que, aliás, eu sou fã de longa data, que a Teoria Geral das Obrigações da nossa subcomissão, eu, professor Edivaldo, não seremos novidadeiros, ou novidadiços, se quiser, um neologismo, tá? O professor Bruno trouxe as suas ponderações pontuais, artigo por artigo, e eu tenho dito, professor Bruno, que direitos animais é muito mais simples do que parece. E a sua sugestão me pareceu que ela é bem adequada ao que se pode cuidar bem dos direitos animais. E a professora Doris, em homenagem a ela, eu acho que devo a gentileza de agradecê-la pela sua tão profícua leitura e pontualidade nas sugestões, e acho que merece, então, que eu faça algumas notas, que, para minha alegria, dizia eu ao professor Rolf, quase todas, se não todas, já foram por mim e pelo professor Edivaldo pensadas. Se não exatamente como sugere a professora Doris, pelo menos nós já pensamos. Professora Doris, cessão de posição contratual foi um tema que pediu o professor Tartucci, já está pronta. O professor Pianoves, que ainda dizia para mim outro dia que tem que ficar mesmo na Teoria Geral das Obrigações, junto com a cessão de crédito e assunção de dívida, não na Teoria Geral dos Contratos. Já temos, então, as ideias, como sugeriu Vossa Senhoria, e já está isso pronto. A questão dos juros é uma outra preocupação, professora Doris, eu tive até em vários eventos para falar sobre isso, que o nosso Código Civil, nessa reforma, não seja um código que esqueça os impactos econômicos. Porque há muita doutrina, bonita como doutrina, mas que na prática gera derrocada econômica, e aqui não é análise econômica do direito, não. Isso aqui é análise jurídica do direito. E que o direito também não pode fechar as portas aos seus efeitos práticos. Ou seja, teorias lindas e que na prática ruim. Sobre os juros, se a taxa é fixa ou é variável, eu pedi para 4 pessoas que estudam juros, da área jurídica, fazerem 4 ou 5 esboços de 406, que vão ser os 4 ou 5 expostos pela subcomissão para a comissão, e aqui também ninguém é ingênuo, o trabalho final vai ser do Congresso, que em juros todo mundo tem interesse, não somos só nós. O que eu espero, como meu trabalho na subcomissão do professor Edivaldo, apresentar 4 ou 5 propostas que haja a percepção das possibilidades dos juros no Brasil e que, eventualmente, depois a comissão vote e depois o Congresso Nacional aprove ou não alguma delas. Eu estou com 2 pessoas, uma da área de direito empresarial, uma da área de direito civil, que são estudiosos do tema, que eu estou justificando os porquês. Não seremos nós a dar a solução dos juros no Brasil, nem temos essa pretensão, como também não falaremos do que é o nexo causal, também não temos essa pretensão. Agora, professora, sobre os outros temas que a senhora nos trouxe aqui, 317 e 418, o professor Pianoves, já mandou o projeto pensado por eles, eu já tenho um parágrafo pensado por nós, vamos fazer um bate-bola e tentar chegar numa razoabilidade. O que não me parece razoável, professora Doris? Seguir tese de que o 317 só se aplica às obrigações pecuniárias para fim de correção monetária, como ele nasceu do nominalismo, abaixo do 315, porque a pandemia mostrou que isso não ocorreu. E jogar a revisão do contrato para o 478, como está hoje, com a necessidade de vantagem extrema para uma das partes, isso não deu certo, a pandemia era um jogo de perde-perde, então também me parece que ignorar a realidade brasileira e fazer de conta que é o 478 que resolve, ele não funciona hoje. E o 317 tem que dar conta do recado. Então isso também, claro que será um dos mais debatidos quando a subcomissão apresentar para a comissão, a nossa ideia é que pelo menos a gente abra essa porta para que o 317 e não o 478 seja o artigo de revisão contratual mais amplo do que ligado somente ao efeito, vamos chamar, inflacionário, não previsto pelas partes. Seguindo as suas ponderações, uma das notas que eu fiquei muito feliz é a nota de que o 405 é um artigo deslocado,
porque ele, na verdade, é uma exceção ao 397 e ao 398 da mora ex rei e da mora ex persona. Inclusive, eu sugeri, o professor Edivaldo aceitou um parágrafo único dizendo isso, que o 405 se aplica quando não se aplica nem o 397 nem o 398, nem para as moras ex rei nem ex persona, ou seja, do ilícito civil, que já tem o 398, ou na mora ex rei. Ele vai ser aplicado quando não houver prazo, portanto, nas obrigações ilíquidas, etc., daí vem da citação. Eu segui exatamente o que Vossa Excelência já tinha dito aqui. Com relação ao 416, esse é um artigo complexo, porque o 416 ele está numa lógica de uma corrida de obstáculos em que nós vamos ter o 412, o 413, o 416. São corridas de obstáculo em que eu necessariamente vou passar o bastão. O 412 diz que a obrigação principal é o limite da cláusula penal, porque ela é tida por boa parte da doutrina, aqui vou dar só um nome, professor Otávio Luiz, para não citar outros, como indenizatória e não como punitiva. Poderia citar como punitiva o professor Zanetti, só para constar os dois lados do debate. O 413 diz que mesmo dentro do limite do 412, se for excessivo, o juiz pode reduzir, mesmo dentro do limite do 412. Portanto, nós temos uma ineficácia geral do 412 e uma ineficácia específica do 413 por força do tipo de obrigação. E daí nós vamos ao 416 que diz, a multa é o máximo, a cláusula penal é o máximo, salvo se as partes disserem sentido contrário, que não é o máximo, e daí ela vira o mínimo. Eu não entendo por que criticar esse máximo, se o contrato abre a chance de as partes, que normalmente são partes hipersuficientes, porque as partes hipossuficientes, põe lá, aluguel, saiu do imóvel R$3.000, ponto. Ninguém fala, salvo prova dos prejuízos suplementares. Não possam abrir mão do mínimo e provar o máximo. Então, para mim, o grande problema da cláusula penal, professora Doris, não está no 416. Está em dois dispositivos que eu tenho dito isso nas audiências públicas. O 412, que tem sido aplicado na leitura minha do professor Edivaldo, incorretamente a Astrant, porque a Astrant ela não é cláusula penal e ela não deveria ter o limite de obrigação principal, porque ela é coercitiva. Isso reforça o poder do juiz ou do árbitro de fazerem cumprir suas decisões. E o 413, que eventualmente não deve ser aplicado em termos de redução equitativa em contratos paritários, simétricos, com a lei da liberdade econômica, os contratos empresariais. Então, para mim, o 416 realmente não é o problema. O problema é o 412 mal aplicado às astrantes e o 413 que poderia ser suavizado, ou seja, menor interferência judicial sobre o contrato empresarial, paritário e simétrico nos termos da lei da liberdade econômica, professora. Agora, só também para responder o ponto que não infirma, que confirma essa nossa simetria, e eu não vou parar aqui para explicar, porque o tema é muito técnico, mas o 282, sua crítica já está incorporada, já fiz a correção. O 284, sua crítica já está incorporada, já fiz a correção. O 300, a sua crítica já está incorporada, já fiz a correção, exatamente como a senhora sugere. Agora, o ponto em que eu não sugeriria mexer. A professora Doris traz um ponto relevantíssimo, que é o 391, sobre respondem todos os bens do devedor. O espírito meu e do professor Edivaldo é mexer o mínimo possível onde dá certo. Então veja qual que é o raciocínio que a gente faz, só para contrapor sem contrapor o que disse Vossa Excelência. Todo mundo sabe, e nenhum juiz deixa de aplicar os benefícios dos bens impenhoráveis, quer seja pelo CPC, quer seja pela lei especial, porque o 391 tem esse erro no adjetivo todos. A gente não mexe, não porque não pudesse mexer, porque não precisa, porque é um erro que está sendo ineficaz na prática, porque todo mundo diz o que é impenhorável. Ou seja, professora, por que eu discordo de mexer? Porque toda mexida, mínima que seja no dispositivo do código, gera uma grande confusão na doutrina. E se essa é uma situação que na prática, e aí, Vossa Excelência me corrija, não vi nenhum juiz dizer assim, não aplico a lei 8.009 de 90 porque o 391 diz isso. Aí a gente mantém o código para evitar o que eu chamo de preço da mudança. Porque toda mudança tem um preço social e jurídico. Lembramos bem quando o Código 16 finou-se e veio o Código 2002. Então aí, não é que eu não concordo com a mudança seria perfeitamente aceitável, mas eu acho que desnecessária diante de uma lógica jurídica. Então nós estamos com o princípio da intervenção mínima. A gente mexe no que a gente acha que precisa mexer. Por isso que o 284 precisa, o 300 precisa, o 303 precisa, inclusive incluindo a alienação fiduciária, onde só se fala em hipoteca. A hipoteca é uma garantia natimorta atualmente, nasceu e morreu. Então tudo isso nós estamos ajustando, mas eu fiquei muito satisfeito e agradeço de coração, porque as suas sugestões são quase todas as nossas. Muito obrigado, professora, pelo seu brilhante trabalho. Obrigado, professor.